Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 26º domingo do tempo comum, estamos iniciando o mês de outubro. Mês de outubro é o mês das missões, é o mês que relembra que cada um de nós é missionário. É o mês que relembra para nós que todos nós somos missionários, que a missão é intrínseca à vida e à caminhada da igreja, que a igreja por excelência é missionária. E todo aquele, toda aquela que se encontra com Jesus Cristo é discípulo, discípula de Jesus Cristo, é missionário. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 21 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si sumos sacerdotes, ou melhor, sacerdotes e anciãos do povo. Sacerdotes, homens ligados ao culto; anciãos do povo, homens ligados à interpretação da lei, à lei. E Jesus faz uma pergunta para eles: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro filho, disse: vai trabalhar na minha vinha. E o filho respondeu que não quero. É o filho que diz para o pai que não quer, mas depois vai, muda de opinião e vai. E o pai dirige-se ao outro filho e diz a mesma coisa. E o filho responde: sim, senhor, eu vou, mas não foi. E a pergunta de Jesus: qual dos 2 fez a vontade do pai? Amados e amadas de Deus, esse filho que diz que vai e não vai, aqui na parábola Jesus dá a entender que são esses sacerdotes, esses anciãos do povo. Gente que vivia da lei de Deus, gente que vivia do culto, gente que aparentemente estava ligado às coisas de Deus, gente que aparentemente estava fazendo um caminho com Deus, gente que aparentemente estava seguindo aquilo que a tradição judaica mandava, mas gente que no fundo diz que sim, mas no coração diz que não. Diz que não por quê? Porque não acolhem Jesus, e não acolheram João Batista e não acolhem também Jesus. Mas ao contrário, tem o outro filho, o filho que diz que não quero, mas depois vai. E quem Jesus entende com este filho que diz que não quero, mas depois muda de opinião e vai? Pelo que Jesus diz na parábola, são os cobradores de impostos, as prostitutas. Jesus vai dizer que eles os precedem no reino de Deus. Eles os precedem no reino de Deus por quê? Não porque são pecadores. Eles os precedem no reino de Deus porque ouviram a pregação de Jesus. Acolheram primeiro a pregação de João Batista e depois acolheram a pregação de Jesus. Se converteram, mudaram de vida. A questão aqui, amados e amadas de Deus, não é a vida errada que esse pessoal leva. A questão é que eles levam uma vida errada sim, mas eles estão abertos à pregação estavam abertos à pregação de João Batista, estavam abertos à pregação de Jesus. Jesus vai dizer: porque
João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Quer dizer, quem que não acreditou nele? Os sacerdotes e os anciãos do povo. E Jesus diz, ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Quer dizer, esse pessoal acolheu a pregação de João Batista, e não só acolheu a pregação de João Batista, acolheu também a pregação de Jesus. Essas prostitutas e esses cobradores de impostos acolheram a pregação de João Batista e acolheram a pregação de Jesus, quer dizer, acolheram a graça de Deus. E acolhendo a graça de Deus, se colocaram num caminho de conversão, num caminho de mudança. E ao contrário, sacerdotes e anciãos do povo mantiveram na sua rigidez e, se mantendo na sua rigidez, não acolheram o novo de Deus que estava acontecendo em João Batista e o novo de Deus que estava acontecendo em Jesus de Nazaré. Amados e amadas de Deus, não fazem a vontade de Deus, não vivem da vontade de Deus, não respondem à vontade de Deus. Por isso, não vão trabalhar na vinha do Senhor. Aparentemente são trabalhadores, dizem ser trabalhadores da vinha do Senhor, mas no fundo não vão trabalhar na vinha do Senhor. A vinha do Senhor relembra a imagem de Israel, relembra a imagem do Israel do tempo de Jesus, no qual esses anciãos do povo e esses sacerdotes pensam ser trabalhadores, mas no fundo dizem não porque não acolhem Jesus, não acolhem João Batista e não acolhem Jesus, e ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas aparentemente dizem não, mas no fundo dizem sim, porque acolhem a pregação de João Batista e acolhem a pregação de Jesus. Este Evangelho, amados e amadas de Deus, quer exortar também a cada um de nós. Quer que nós não vivamos uma religião só de fachada, que nós não vivamos uma religião só de aparência, mas que nós verdadeiramente sejamos discípulos de Jesus Cristo, sejamos comprometidos com a sua palavra, sejamos comprometidos com o seu evangelho, que a sua palavra, que o seu evangelho vá mudando a nossa vida, vá mudando a nossa existência, de forma que sejamos verdadeiros trabalhadores da vinha do Senhor, de forma que verdadeiramente desgastemos a nossa vida como trabalhadores na vinha do Senhor. Que essa palavra de Deus nos ajude, que essa palavra de Deus nos ajude cada vez mais no nosso processo de conversão, a sempre dizermos sim ao projeto de Deus e a percebermos que nos momentos que dizemos não com o nosso pecado, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Ele sempre nos perdoa e depois a gente às vezes diz não, mas depois diz sim, né? Deus sempre nos perdoa porque Ele é misericórdia, porque Ele é amor. Sejamos bons trabalhadores da vinha do Senhor. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.